Conexão em Negócios está de volta e agora você vai conhecer a história da Nascto Contabilidade. A gente sabe que o Brasil é o país do samba, do futebol e é o país da maior carga tributária também. E o Rafael está aqui com a gente para nos contar como é que uma empresa sobrevive num país com uma carga tributária deste porte. Tudo bem, Rafael? Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem, Roberta. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Já vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que é a mais difícil, mas já que você trabalha com números e quem trabalha com contabilidade tem que ser um cara muito inteligente, porque eu acho que trabalhar com números é uma coisa muito difícil para mim. Você pensa num país que tem essa carga tributária tão forte, as pessoas tentando sonegar a qualquer custo. Você não consegue entender como é que uma empresa sobrevive. É muito difícil ser empresário hoje no Brasil, né? Sim, muito. Mas nessa contramão de tantas leis, de tanta corrupção, dessa carga tributária elevada, a gente está num ranking bem, sendo um dos primeiros onde nós não queríamos estar, a gente tem muitas oportunidades no Brasil. Uhum. A gente tem muitas leis e muitos benefícios fiscais que ajudam os empresários. Então, nessa contramão dessa dificuldade que a gente tem hoje, a gente também tem essa facilidade. Mas isso requer esforço, isso requer estudo, isso requer tempo. E o empresário, ele tem essa dificuldade de se dividir. E quando fala em tributos, o pessoal já se desespera. É imposto, é percentual, é número, é cálculo, essa loucura. Mas existem empresas, como a Nascto, sérias, que trabalham diretamente com isso e contribuem para que essas empresas consigam ir na contramão do que está acontecendo no nosso país e ter uma excelência, um bom resultado. E como é que a Nascto, então, ela se consolidou no mercado que a gente sabe que, assim, empresa de contabilidade ou especialista em tributos, a gente tem bastante, né? Agora, por que a Nascto é diferente das demais? Isso, eu venho da área portuária, né? Eu venho de grandes multinacionais e isso me ajudou bastante. Em que sentido? No sentido de ajudar os menores. Uhum. Eu conseguia colocar benefício em empresas que movimentavam alguns milhões de dólares e comecei a olhar para o barzinho do Chiquinho da esquina. O que esse cara pode ter de vantagem? Eu vou estudar sobre isso. Comecei a me especializar e entendi que existem benefícios para esses também, que não tem como buscar. Então eu falei assim, cara, eu tenho que ter esse diferencial, eu tenho que ajudar essa galera. Então eu vou estudar sobre isso e eu vou começar a aplicar. E comecei a aplicar, comecei a ter resultados e comecei a dar consultoria para contadores que não tinham esse conhecimento para favorecer os seus próprios clientes. Uhum. Então, os pequenos hoje eles têm boas estratégias para que eles consigam reduzir a sua carga tributária também, não só os grandes, e aí ter uma plenitude financeira, conseguir ter saúde para o seu fluxo de caixa e melhorar a sua empresa. Você acha, por exemplo, falando de uma empresa de pequeno porte, você acha que a gente paga imposto que não precisaria? Muito. A gente tem hoje, se eu não me engano, 90% das empresas hoje elas pagam imposto a mais, segundo o IBGE. A mais? A mais indevidamente. Por falta de conhecimento. O empresário hoje, ele não busca aquilo que ele deveria para conseguir reduzir a sua carga tributária. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa que a gente fez um trabalho, que é um case nosso, que é uma empresa de cosmético. 90% da carga tributária de uma empresa de cosmético, ela é monofásica. O que é monofásico, Rafael? Esse nome tão diferente. É um benefício do governo onde você, na fabricação desse produto, o imposto é pago. Quando ele vem para a minha loja para eu revender esse produto, eu não preciso mais pagar. E tem empresário que não sabe disso. E o que ele faz? Ele bitributa, ele paga o imposto 2 vezes. E o governo jamais vai te falar, ei, você está pagando 2 vezes. Muito obrigada, né? Querido, não, aqui estou devolvendo. Exatamente. Então, a gente conseguiu recuperar R$160 mil dos últimos 5 anos. A gente conseguiu colocar no bolso desse cara legalmente. Analisamos todas as notas de saída, vimos que os NCMs estavam errados. E ele pagava 15 mil de DAS, de imposto mensal, e hoje ele paga 9. Então ele teve uma economia aí gigantesca, né? Esse é um dos casos que a gente tem. Então, o pequeno ele consegue. Você falou de pequenos e médios empresários, né? Hoje a Nascto, ela trabalha mais nesse perfil mesmo de atendimento? Isso, exatamente. Hoje a gente mudou um pouco, a gente está querendo trabalhar com o lucro real. A gente também atende, nossa empresa atende sim,
quem chegar lá vai ser bem atendido, mas hoje o nosso foco está no lucro real. Rafael, por que o lucro real? Porque são empresas que têm mais benefícios para usufruir dentro da nossa legislação. Você consegue extrair muito mais, dá muito mais resultados. Então o nosso foco é esse hoje, ajudar essas médias empresas para grandes, para eles terem um conforto ali financeiro e um fluxo de caixa saudável. Você percebe ainda as empresas com muito medo da receita? Isso é um terror para nós, né, consultores tributários. Todo cliente que a gente vai conversar, que a gente vai abordar, que nos procuram, a primeira pergunta é essa: mas a Receita vai vir atrás de mim? Uhum. E eu costumo falar assim, a Receita hoje, e no Brasil, em tecnologia, ela é ponta. As empresas da Europa, elas vêm para cá para estudar o que a Receita Federal consegue fazer, de uma evolução grande que ela teve. Então, ela é interligada com o município, com o estado, e 24 horas por dia ela está monitorando essas empresas. Então, não é uma recuperação tributária, não é uma análise tributária que você fez que vai trazer receita para dentro da tua empresa. É a sonegação, é a declaração errada, é aquilo que você omite, e isso vai trazer. Mas uma recuperação tributária bem feita, jamais você vai ter nenhum tipo de problema. Então é isso que a gente costuma colocar, e a nossa empresa, ela jamais vai recuperar aquilo que você não tem que recuperar. Sim. Que é o que muitos aí fazem e geram problemas para as empresas. Né? É o que a gente pode falar, de repente, de um planejamento tributário inteligente? É isso? Exatamente. Na prática, o que isso significaria? O que é um planejamento tributário inteligente? É quando uma empresa, ela sente que tem a necessidade de melhorar a sua parte tributária e ela nos procura. E a gente trabalha de que forma? Com dados. A gente analisa a empresa do último ano, os últimos 12 meses, nós colocamos ela de fato onde ela tem que estar. Porque tem empresa que está no Simples faturando 400 mil, esse cara já não tinha que estar mais, ele está pagando lá um imposto excessivo. Eu tenho uma empresa que é uma feira de eventos. Quando ela chegou em nós, ela tinha uma DAS de 80 mil para pagar. Já estava desenquadrado esse cara. E eu peguei, fiz o planejamento, entendi que esse cara tinha que estar no lucro real, porque ele tinha um benefício que se chama PERSE, que é um benefício que no governo Bolsonaro, com a pandemia, ele colocou para restaurantes, empresas de eventos que mais foram afetadas. E o PERSE, ele anula os tributos federais. E de uma carga tributária que ela tinha de 80 mil para pagar, com esse benefício que vai durar 5 anos, ela só está pagando, acho que 8 mil reais de imposto. Gente do céu. Com um benefício tributário e com um bom planejamento. Então, o planejamento tributário, ele te coloca onde a empresa tem que estar. Às vezes ela está no lucro real, mas ela tem que estar no Simples. Às vezes ela está no Simples, mas tem que estar no lucro real. Então, o planejamento, ele traz esse benefício para você. Né? E a economia, ela é estrondosa, né? Agora, a gente tem um caso aqui, um case Guarutintas, ficou 2 anos sem pagar imposto, é isso? Isso. Como que vai? Todas as empresas que entram para a NASCT, né, a gente tem uma consultoria tributária dentro, que sou eu mesmo que faço, dentro da nossa empresa, e a gente faz análise da empresa como um todo. E essa empresa tem um benefício tributário que se chama estoque de abertura. Então a empresa está no Simples, ela tem um estoque, ela tinha um estoque de 2 milhões, porque é tinta e o valor agregado é alto. E quando ela vem para o lucro real, esses 2 milhões eles se tornam créditos e viram uma conta corrente. Então esse cara, nas vendas que ele está fazendo, ele está conseguindo utilizar esses créditos. Então foi 1 milhão para o ano e 1 milhão para o outro. Ele só vai pagar imposto no ano que vem. Jesus, que coisa Um benefício tributário muda toda a história de uma empresa. É isso aí. Agora, quem quiser conhecer um pouquinho mais da NASCT, como é que pode chegar em vocês, redes sociais? Isso, tem as nossas redes sociais, tem a minha rede social, @RafaNasctOficial, temos o nosso site, www.nasctcontabilidade.com.br, temos nossos telefones de atendimento, pode entrar em contato com a gente e quem estiver assistindo, o empresário que estiver assistindo, ele vai ter direito a uma análise gratuita da empresa dele. Pode entrar em contato com a gente, que bacana. Que a gente vai fazer uma análise gratuita para ele, vai mostrar a realidade da empresa dele, o que ele precisa fazer para melhorar.
E isso eu acho que é um dos pontos mais importantes quando a gente fala de você ter uma fotografia da sua empresa, né? Às vezes você quer melhorar um único ponto quando na verdade o gargalo está em outro lugar. Então, se você consegue ter um raio-x completo da saúde empresarial, é mais fácil. E geralmente passa por essa questão financeira, né? Exatamente, que ninguém total. Que ninguém quer fazer. Ninguém quer Só os ver, né? Quando fala que tem que pagar, quando fala que tem que mexer com o número ali, o pessoal só quer saber de lucro, né? É Eu quero isso ver o aí. lucro. Quanto tá dando Pra de gente lucro? fechar, Rafael, eu queria só que você trouxesse o seu melhor case de sucesso, de tudo isso que você mudou, vida de pessoas, vida de empresas, né? Economias, enfim. Tem algum case que faz você lembrar e mexe com você? Sim, a gente tem muito orgulho daquilo que a gente faz, né? Com as empresas, os resultados que a gente tem contribuído. E tem um que é o Luiz, ele é um amigo pessoal. Ele começou, a empresa dele é uma empresa de agenciamento de transporte, então ele traz cargas e embarca para fora do país de exportação. Ele começou como um MEI, aí o limite de faturamento são R$6.000, e aí depois ele veio para o Simples Nacional e chegou num mês que chegou uma DAS para a gente de 40 mil. Eu falei, meu Deus do céu, R$40.000 de imposto não é justo para esse cara. Vamos fazer um estudo para ver o que vai dar. Nós fizemos um estudo e para exportação, para clientes que trabalham com exportação, existe um benefício de ICMS do governo do estado de São Paulo, que esse cara não precisa pagar e é o maior imposto que ele paga. E a gente aplicou esse benefício nele e hoje a gente trabalha equilibrando o lucro da empresa dele ali, controlando isso dentro da legalidade. E ele hoje, a gente conseguiu no último ano, no fechamento do último ano, economizar R$1.200.000 em impostos para essa empresa. Uma empresa aí que fatura mais ou menos 2.300.000 por mês. Então é um case extraordinário assim para esse empresário, que ele é muito grato a nós pela nossa parceria, né? E eu tenho muito orgulho de toda a trajetória que ele veio, começando como um MEI, chegar ao lucro real e hoje ter essa economia de tributos aí, de impostos, né? Colocando isso tudo dentro do fluxo de caixa dele como lucro mesmo para a empresa. Nossa, sensacional. Então isso é muito legal. Rafael Nascimento, CEO da Nascto Gestão Contábil, muito obrigada, Rafael. Parabéns e sucesso para você, viu? Tá bom, Roberta, muito obrigado a você pela oportunidade e estamos à disposição, o que você precisar. Conexão em Negócios fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.